se eu parar e olhar a questão da comunicação como um todo, é um problema muito complexo para que eu consiga resolver isso. Tá? E sempre quando eu tenho problemas complexos, o ideal é você dividir isso em pequenas partes, pequenas camadas, e estudar a complexidade somente daquela camada. Tá? No meu ponto de vista, no caso de abstrações, né, o modelo de camada, arquiteturas em camada, elas são então ali boas soluções para isso. Não é à toa que o sistema operacional nós trabalhamos com o quê? Camadas. Redes de computadores? Camadas. Tá? Bom, então nós vamos encontrar dois modelos, tá? O modelo OSI e o modelo TCP/IP. Tá? Eu sei que você vai falar, mas TCP é um protocolo, IP é um protocolo, sim, tá? Mas nesse caso aqui, quando coloca assim modelo TCP/IP, tá? Isso é um modelo, tá? Bom, vamos falar primeiro do modelo OSI. O Tenable, ele se baseia basicamente ali no modelo OSI. Não estou dizendo que o modelo TCP está errado, tem umas particularidades aqui ou ali, tá ok? Você também tem que entender aquilo que é projetado e aquilo que dá para se fazer. Tá? No caso aqui do modelo OSI, que é um modelo de, como eu posso assim, é um modelo de estudo e referência, vamos colocar. As empresas e as organizações de tecnologia, software e hardware em geral, elas vão utilizar o modelo OSI ali como referência para construir seus produtos, seus serviços. Tá? Bom, vamos lá. Esse modelo se baseia em uma proposta desenvolvida pela ISO como um primeiro passo em direção à padronização internacional de protocolos. Por quê? Por um motivo simples, se você olhar. Você está aqui em 2000 e cacetada, em 20 cacetada, talvez em 30 e cacetada, eu não sei lá quando você vai estar vendo esse vídeo, não me importa. Eu sou o não importa. Porque eu não me importo, porra. E aí o que acontece? Você não sabe o que aconteceu na década de 80, cara. Tá? Na década de 80, por exemplo, era um pandemônio de tecnologias. Você já imaginou você integrar tecnologias diferentes? O inferno que era. Então precisava-se de um padrão, cara. Tá? É natural que a ISO trabalha muito bem nisso. Cara, eu não sou baba-ovo de americano, mas eu tenho que admitir uma coisa. ISO, I3E, FCC, IANA, NIST, CISA, porra, poderia citar outros aqui, tá ok? NITRE em geral, tá? Porra, cara. Pô, os caras organizam a merda do país deles, cara. Porra. E aqui nós já estamos preocupados com quem tomou a porra da vacina e quem não tomou a porra da vacina, pouco me importa, caralho. Vocês estão entendendo o problema? O país que nós estamos precisa de uma organização para ser levado a sério. Isso é que desanima. Okay? Então a ISO organizou tudo isso. Senão não ia, tá? Foi revisado em 95, é chamado de modelo de referência ISO-OSI, a gente chama de OSI, tá? Olha só, ISO-OSI, tá? Isso mata o dislexo, cara. Vamos chamar só de OSI. Esse padrão aberto, tá? Então ele é utilizado, tá? Aí eu sei que você vai me falar assim, mas como que eles utilizam o OSI, né, para fazer o produto, mas depois, na verdade, os produtos vão rodar dentro de um modelo, que é um outro, que é o tal do TCP. Porque nós vamos ver ali que o TCP e o OSI, na verdade, vai ser o seguinte. Primeiro vai surgir o TCP. Olha que louco. Parece doido, né? Geralmente a gente pensa em projetar e construir, não é assim? Eles construíram, depois projetaram. Olha o problema. Então que eles construíram um TCP, modelo TCP, mais TCP/IP, mas depois eles organizaram isso no OSI. Então tem aderência, entenderam? Lógico, tem umas dificuldadezinhas, né? Porque você sabe que se você juntar 500 pesquisadores
numa sala não vai sair um produto. Mas se entrar um porra louca ali dentro, no meio dos 500 ali, que não é pesquisador, talvez saia um produto, caramba. Mas não sai uma especificação. Vocês estão entendendo, né? Cientista, ele pensa muitas vezes e não faz porra nenhuma, tá ok? É a tal da ciência. Vamos lá. Ali eu tenho ali, por exemplo, no modelo OSI, eu tenho 7 camadas, tá? Modelo OSI, 7 camadas. Cara, capítulo por capítulo, tirando a camada de enlace, que são 2 capítulos, eu vou passar cada uma dessas camadas com vocês, tá ok? É pesado o livro do Tannibal, tá? Mas basicamente, né, o seu cabo metálico, sua fibra ótica, ela tá ligada ali, né, à camada física, em classe, redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação. O seu programa, não importa em que linguagem esteja, está acima da camada 7. Mas se você programa uma linguagem com aderência ao sistema operacional, porque sabe lá Deus que linguagem vai ter no futuro de sistema operacional, então vou colocar aderente ao sistema operacional, que hoje, atualmente é C, você conseguiria, sem muito esforço, programar acima da camada de transporte. Tá? Sem muito esforço. Beleza? Com muito esforço, conhecendo o sistema operacional, você pode naturalmente interagir com outras camadas. Mas é acima da camada 4 e acima da camada 7, onde um programador mediano ele vai conseguir trabalhar. Ok? Sem muito esforço. Tá? E isso tem os seus impactos, e eu falo durante o curso, cara. Tá? Nós vamos programar. Eu vou ensinar vocês a programar essa bosta aqui. Ok? Mas só que nem todo equipamento tem todas as 7 camadas. Temos que entender isso, tá? Por exemplo, o que teria 7 camadas? Um router multiprotocolos, por exemplo. Um tradutor de protocolos. Por exemplo, um computador teria... um end device, vamos chamar assim. Um end device teria 7 camadas, tá? Que aí é computador, celular, o escambau A4. Beleza? O que não teria, por exemplo, as 7 camadas? Um router comum. Um router, tá? Ele teria 3 camadas. Um switch, 2 camadas. Um switch, tá? Eu não estou falando... tem um switch super fodástico que faz além do trabalho de switch, outro trabalho. Não, estou falando de um switch simples, normal. Um router normal, ok? E você tem que entender também, tá, que cada camada tem uma unidade de medida, trabalha com uma unidade de medida, né? Por exemplo, ali você tem na camada física a unidade de medida bit, por exemplo. Então eu falo muito sobre a camada física não dá para fazer isso, a camada física não dá para fazer aquilo, não dá para você, para cada bit do seu DVD da Shakira, fazer um header de 500 bits, porque para um bit transmitir mais 500 bits só para validar esse um bit, não tem condições, né, meu colega? Então eu falo muito sobre isso. Então, quadro já tem ali 1000 e tantos bytes, aí já dá para trabalhar. Pacote, PDU de transporte, PDU de sessão, PDU de apresentação e PDU de camada de aplicação, tá? PDU é unidade de medida. Quando alguém lhe perguntar o que é um PDU em rede de computador, é uma unidade de medida. Não posso dizer que é um pacote, é uma unidade de medida, ok? Imagine você uma porção de dados, ok? Que ele trabalha, entenderam? O pacote ele é um PDU? Sim. O pacote é um PDU. O quadro é um PDU? Sim. Também é um PDU. Mas por que não colocou ali PDU de rede, PDU de enlace? Cara, porque existem apelidos carinhosos. Por exemplo, você não chega assim... Eu não vou subir porque senão vai vir meu pastor alemão. Eu não vou chegar assim, canes familiares, canes familiares, canes familiares. Eu não vou, né? Eu vou dar um apelido pra isso, pô. Aí eu vou dar um apelido. Então, quadro e pacote são apelidos para o PDU de camada de rede e PDU para a camada de enlace. Como estamos vendo a imagem, né? Ai, cara. Então, se eu falar aqui, cara, se eu falar a palavra que eu não posso falar, mano,
pastor alemão chega doidão aqui no estúdio, cara. E tá lá num canto, com a orelha virada pra cá, eu bato uma aposta, ok? Esperando o comando, cara. Ela é viciada em comando. Não posso dar um comando que ela executa, cara. O comando que eu mais gosto é achar o gato. Aí eu tenho os gatos aqui, às vezes eu tenho que achar os gatos. E aí, tipo assim, eu não sei se o gato entrou na casa. E aí ela vai eu procurar. E aí porque senão eu dorme na cama. E aí dá o comando, cadê? Vai, acha, ela vai. Me ajuda a tirar o gato, tá no quarto. O modelo OSI tem 7 camadas. E foi trabalhado para seguir formas. A forma. Cara, foi mal, cara. Me interti aqui. O modelo OSI tem 7 camadas e foi trabalhado da seguinte forma. Por exemplo, existe uma dúvida se a camada 2 deveria ser dividida. Tá? Teria que ter 8 camadas em vez de 7, tá? Por quê? Vou explicar para vocês. A fronteira entre o que é real, físico, palpável e lógico, computacional, passa bem no meio da camada de enlace. Entenderam? Se você olhar, por estar em domínios diferentes, um no mundo real, material, palpável, pegável, e tem muita coisa pegável nesse mundo, tá? E depois a parte lógica acima, né, computacional, então ficaria dúvida se ali seria uma camada ou 2 camadas. Bom, mas eles seguiram regras para isso, tá? E isso impacta, inclusive, de não ter que dividir. Tá? Uma camada deve ser criada onde houver necessidade de um outro grau de abstração, ok? Então eu preciso de fazer alguma coisa muito específica e eu preciso então que, adivinha, de uma camada, tá? Cada camada deve executar uma função muito bem definida, tá? E a função de cada camada deve ser escolhida tendo em vista a definição de protocolos padronizados internacionalmente. Então, o que acontece? Essa camada de enlace, no livro, inclusive, são 2 capítulos, tá? Ela tem a subcamada MEC e a subcamada LLC, tá? Mas ambas subcamadas têm a mesma função, cara. Então, por isso que elas estão na mesma abstração ainda. Por isso que é uma camada só, tá ok? Então, esse é um problema pelo qual, naturalmente, não são 2, é uma. Os limites da camada devem ser escolhidos para minimizar o fluxo de informações pelas interfaces. O que acontece? Sempre que há uma comunicação entre camadas, ocorrerá um trâmite computacional. Vou explicar para vocês. Sempre que algo é transmitido de uma camada para outra, ocorre um trâmite computacional. Vamos colocar assim, tá? Uma validação, uma informação que vai para a memória, que vai ser copiada em um lugar. E isso vai ter um peso computacional de processamento. Memória, escambau A4. Beleza? Ou seja, se eu criar muitas camadas, pode ser que eu deixe tudo muito complexo na máquina. Acontece que se eu criar poucas camadas, eu quebro a ideia de abstrações muito bem definidinhas, né? Pode ser que tenha uma abstração que faz um monte de coisa, tá? Uma abstração muito complexa. Olha o problema. E o número de camadas deve ser grande o bastante para que funções distintas não precisem ser desnecessariamente colocadas na mesma camada, né? E pequeno o suficiente para que a arquitetura não se torne difícil de entender ou controlar. Por exemplo, se eu falo que rede de computador é uma única camada, um único problema, é muito complexo para eu pensar. Ok? Então seria difícil de controlar. Aí eu quebro em camadas menores, mas quantas camadas? Quantas? E aí é um problema. Eu também não posso ter muitas camadas além do que o necessário, por causa do trâmite computacional. Então, dividir essas 7 camadas foi um estudo muito complexo. Ok? No modelo TCP,
Quais são essas camadas? Tá? No modelo TCP, que é um que vamos ver no futuro, por exemplo, haverá uma camada aqui de acesso à rede que vai englobar 1, 2. Entenderam? Aqui vai ser uma, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. Essas 3 últimas vão formar uma só. Entenderam? Então a ideia que nós vamos ver na camada física e na camada de enlace vai estar presente no modelo TCP em uma única camada. Veja que eles não seguiram a ferro e fogo o modelo OSI. Por que eles não seguiram a ferro e fogo o modelo OSI no modelo TCP/IP? Porque o modelo TCP/IP foi feito sem nenhum tipo de estudo direito, cara. Ele foi implementado, veio a DARPA, a defesa, e aí depois vai entrar o Lulu na jogada, vai ter um monte de coisa legal, entendeu? E aí o que vai acontecer? As coisas vão meio que acontecer, cara. De 79 para 80, as coisas vão acontecer. Tanto que os padrões vão ser sancionados ali, que é utilizado em fevereiro de 1980, cara. Entenderam? Isso aqui só vai ser pensado em 85, anos depois. Então, tem esse problema o modelo TCP. Eu não vou fazer uma crítica nenhum ao outro, tá? Eu só acho que aconteceu como tinha que acontecer, tá ok? Eu sei que não é o tipo de desculpa que você dá para sua esposa, sabe? Porque assim, olha, querida, aconteceu o que tinha que acontecer. Não, não é para isso não, tá ok? Mas para rede de computador você pode dizer, aconteceu do jeito que tinha que acontecer, tá ok? Se é que vocês me entenderam. A camada física, então, trata da transmissão de bits normais por um canal de comunicação bit a bit, cara. Seu DVD da Shakira de 4.7 GB, tá? Ele vai ser, naturalmente, passado pela rede de bit a bit, cara. Não tem milagre, não, tá? E o projeto de rede deve garantir que quando um lado enviar o bit 1, o outro lado receberá o bit 1 e não o bit 0. Aí o cara pega e põe a estação de trabalho aqui. Aí faz a cozinha aqui com micro-ondas. E lá no quarto tá o computador usando wireless, né? Tá no meio do caminho. O micro-ondas tá bem no meio. Aí o que acontece? Quando o micro-ondas é ligado, a comunicação entre a estação base e o seu computador sofre um ruído do micro-ondas, é natural, eletromagnético. E aí o que vai acontecer? Vai liberar onda, o micro-ondas, né? Frequência muito alta, e vai interferir. E aí você comprou uma estação base de 5 GHz. Para cagar mais ainda. Aí o que você mandou o bit 1, não vai chegar o bit 1. Vai chegar 0. E olha lá se chegar. Tá ok? Então tem esse problema aí, tá, gente? Ah, não. Aqui eu uso cabeado. Tá bom. Você passa o cabo de rede junto com o de energia. E esse mesmo cabo de energia alimenta o ar-condicionado. E aí, sempre que o ar-condicionado liga, adivinha? Problema, né? O que era 0 vira 1, que é 1 vira 0. Fácil, tá? Bom, o problema da camada física é quais as características do mundo físico que eu vou usar para transmitir o tal desse bit. Como assim? Por exemplo, em um cabo metálico, ter corrente elétrica é 1, não ter corrente elétrica é 0. Pode ser uma alternativa. Num cabo metálico, ter 7,5 volts pode ser 1 e ter 5 volts pode ser 0. Ambos têm corrente. E passando. Legal. Vocês estão entendendo? Então eu pego um meio físico e eu defino, né? Da minha influência nesse meio físico, que é 0, e da minha influência nesse meio físico, que é 1. Isso é pensado aqui, tá? Depois nós vamos ter a camada de enlace, né? Lembrando que cada capítulo eu vou entrar muito a fundo, tá? Esse capítulo é um capítulo esteio, tá? A principal tarefa da camada de enlace de dados é transformar, então, um canal de transmissão normal em uma linha que pareça livre de qualquer tipo de erro de transmissão, tá? Não dá para eu fazer um trabalho, por exemplo, de erro de transmissão de bit a bit,
Por quê? Qual a unidade mínima da computação? O bit. E então quer dizer que eu teria que mandar um bit para validar um bit. Então duplicaria meu DVD da Shakira. Mas espera aí, como que eu vou saber que esse um bit que vai validar esse outro um bit tá certo? Hum, vamos mandar 3 DVD da Shakira? Não, porra, não vamos fazer isso não. Vamos fazer quadros, vamos criar validadores. Por exemplo, seu CPF são 9 dígitos. 2 depois para fazer um checksum dos 9 dígitos. Não é assim? Repare, você transmitiu 9 mais 2. Você não dobrou. Não foi 9 mais 9. Foi 9 mais 2. Os dois para. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui para validar a massa de dados, controlar fluxo na camada de enlace, tá? Para tentar dar um pouco de confiabilidade entre dois equipamentos. Preste atenção, entre dois equipamentos. Ali no mesmo meio físico. Tá? Eu não estou falando do seu computador com o servidor do Google. Estou falando do seu computador no cabo lá com o seu switch. Ok? Camada de rede, então, para controlar essas operações de subrede, rotas, né? Interligar LANs e WANs. Essa é a camada. Vai ser feito aqui essa questão de rotas. Vamos ter aulas de rota e tudo mais. Em Linux nós criamos rotas estáticas, não é isso? E aqui também nós temos toda essa teoria de rotas aqui. A camada de transporte, ela vai tentar dar alguma qualidade de conexão, ok? Segundo o Tenable, essa daqui é a camada principal do modelo, tá? Mas no meu ponto de vista, essa camada aqui é a que faz o trabalho mais lascado de todo o modelo de redes, tá? Camada de enlace, tá? Mas o Tenable diz que essa daqui é o centro do modelo de comunicação, ok? Bom, também tenta ser eficiente, tenta controlar erros também, tenta. Eu estou usando a palavra tenta. O livro diz que consegue. Mas nós sabemos que há uma grande diferença entre conseguir e tentar, por um motivo simples. Toda rede de computador ela é falha. Então não posso dizer que vai acontecer. Ok? Eu tenho que dizer que eu vou tentar, entenderam? Nós vamos ter a camada de sessão, porque imagine que tem máquinas diferentes, inclusive de diferentes tecnologias, e estão trabalhando, certo? Essas diferentes máquinas, diferentes tecnologias estão trabalhando. E eu tenho que manter uma sessão entre elas, tá? Uma sessão, e nós vamos ver que é possível, inclusive, em caso de falha, voltar alguns passos antes e continuar da onde eu estava naquele momento. Tá? A camada de sessão vai me dar essa possibilidade. Também tem a camada de apresentação, que nós vamos ver também que é uma camada que consegue fazer com que tecnologias diferentes se conversem. Ou seja, já imaginou o número inteiro, ser o número inteiro em porção de bits em todas as plataformas? Mobile, desktop Linux, Windows, complicado, né? Então essa camada de apresentação vai me deixar, tá, as coisas mais homogêneas entre as plataformas como um todo. Muito bom, vamos falar sobre isso aqui também. E a camada de aplicação, onde nós encontramos os protocolos padrões para os programadores utilizarem, né, reutilizarem, né. E o legal é que esses protocolos, eles são protocolos já muito conhecidos, muito bem testados, muito usados. Por exemplo, banco de dados. No passado, banco de dados tinha seu próprio protocolo. Hoje em dia, você constrói um banco de dados para ser utilizado como HTTP, utilizando o REST, por exemplo. Repare que o MongoDB, o Redis Database, tá? CouchDB, são todos bancos de dados que utilizam um protocolo HTTP que é mais trivial para o usuário, é mais batido para o usuário. Okay? Então tem esse detalhe ali, tá? Então paramos agora de falar do modelo OSI, vimos que são 7 camadas, bastante, né, bastante ali, pensada ali, mas temos que entender que ele veio depois de algo que já tinha. Vamos falar do que já tinha. Um modelo TCP/IP, tá?
Primeiro temos que entender o que tinha antes. Teve uma guerra lá, né? Segunda Guerra Mundial. Posso falar em guerra aqui, né? Posso falar de Covid? Ah, não, né? Eu tô no Odyssey. Foda-se, YouTube. Vamos lá. Teve a tal da guerra lá, Segunda Guerra Mundial. E depois entrou numa tensão lascada, né? Não quero entrar em detalhes se os comunistas tinham que ter ganhado, se os capitalistas tinham. Não tô me cagando pra essas merdas, tá? Então teve uma tensão ali, até fizeram um muro ali de tensão. Um muro de tensão. Né? E isso elevou o quê? Uma guerra de medo, né? De ao outro e tal. E nisso, né? Já tinha um estudo, tá? Anterior que falava de uma possível rede de comunicação de voz que seria imparável, tá? E isso seria muito útil agora, porque tem a jogo Hiroshima e Nagasaki, aí, porra, essa porra que destrói, arrasa mesmo, cara, arrasa mesmo, né? E aí o negócio foi complicado. Não sei se você sabe, mas os alemães, quando eles iam até a Inglaterra jogar bombas, a Inglaterra não sabia por onde eles vinham, então ela jogava avião para todo quanto é lado. Com o surgimento do radar, ok? Com o surgimento do radar, é, com o surgimento do radar, deu para prever mais ou menos por onde eles iam, tá ok? E aí acho que é RAF, não lembro. Real Força Aérea, isso aí. Eles conseguiam colocar os aviões no lugar certo, porque a RAF era muito menor que a Luftwaffe, assim, não sei, dos alemães. Isso está na história, tá? Eu li um livro de história um tempão atrás. Só que aí deu um auge do desespero dos alemães, porque, porra, começou a ficar foda agora, não dá mais para fazer com facilidade o que a gente fazia antes. E aí lá bombardear uma cidade e voltar. Que agora a gente ia lá, bombardeava, mas voltava metade. Né? Ficou perigoso demais. Aí, cara, eles começaram a soltar. Eles criaram uma nova ideia. Em vez deles irem com o grupo inteiro, eles iam com aviões, né, mais soltos, né, e bombardeavam. Tinha umas transmissão ali. As transmissão ali. E, cara, que era telégrafo, né? Cara, de repente eles voltaram a ter um fôlego novo nesse negócio, porque o radar ali, ele meio que detectava e aí eles passavam por telégrafo de onde estava indo para onde estava indo, tá vendo? E aí tomava-se a decisão em um ponto central, tá? Bom, nisso aí, então tinha medo de agora tem com as bombas nucleares, pode se jogar numa região e dizimar os meios de comunicação daquela região, os troncos, né? E da mesma forma que os americanos tinham os troncos deles mesmos mapeados, né? E os russos também tinham. Na verdade, a União Soviética tinha. Ok? Bom, e aí o que aconteceu? Vamos criar essa porcaria descentralizada, cara, de troca de dados. De troca de dados, tá? Agora. E aí, naturalmente, voz é dados, tá? Bom, e aí começa a ideia da ARPANET, né? Mas um pesquisador tinha inicializado essa ideia antes, tá? Não lembro quando. Pouco a pouco, centenas de universidades e repartições públicas foram conectadas a uma rede, né? Usando linhas telefônicas, tá? Mas agora essas linhas telefônicas dedicadas. Mais tarde, quando foram criadas as redes de rádio e satélite, né, os protocolos existentes começaram a ter problemas de interligação, porque foram feitos para o fio metálico. Sim, tem particularidades. E eu falo com vocês sobre isso nos capítulos de camada física e camada de enlace. As duas camadas que vão receber o impacto de infraestrutura, ou seja, de mudança de fibra para cabo metálico, camada 1 e camada 2 do modelo OSI, ou seja, camada física e camada de enlace. Isso, inclusive, é cobrado na prova de certificação da Cisco. Tá? O que reforçou, então, uma nova arquitetura de referências. Tá? Basicamente, camada física e a camada de enlace de dados, né, vai ser chamada de a camada de acesso à rede. Aqui ele colocou enlace, ó, tá? Em muitos livros isso aqui é chamado de camada de acesso à rede. Okay? Internet, legal, que seria equivalente. Transporte equivalente. E aqui realmente é chamado de camada de aplicação no modelo TCP/IP.
Ok? Eu acho que eles cagaram aqui na tradução aqui, hein, gente? Do ponto de vista deles, esse livro cagou na tradução aqui. Ok? Bom, tá tendo um vendaval lá fora. Pera aí, galera. Deixa eu só ouvir o vendaval. Troca. Coloquei a lona no carro. A lona vai parar lá no vizinho. Vamos lá. O que acontece? Mas não é porque a camada física que é ausente que ela não é feita. Não, pelo contrário. A camada de acesso à rede aqui, ela vai fazer o que aqui é feito pela camada de enlace de dados e física. Vai ser feita aqui. Entenderam? O que a camada de aplicação vai fazer aqui, ó, no modelo TCP, é o que vai ser feito aqui, ó. Ok? Vai ser feito aqui. Beleza? Então, tem esse detalhe. E aí a camada de enlace de dados, ou acesso à rede, depende do livro, tá? É a mais baixa do modelo TCP e que trabalha com linhas seriais e Ethernet clássica. Nós vamos ouvir falar da Ethernet clássica, do protocolo, e como surgiram as redes de computadores. LANs. Quer dizer, não era LAN. Hoje nós as chamamos de LAN. Ou seja, aquilo que surgiu ali. Tá? Vamos falar da Ethernet clássica, depois a comutada. Tá? Canal de internet, no caso, é a camada de interligação de rede. Presta atenção. O I tá maiúsculo ou minúsculo? Ah, o I tá minúsculo. Então ele está falando da interconexão de redes de computadores. Ah, o I tá maiúsculo. Ele está falando da internet, que é a rede mundial como um todo. Pegou a diferença? Tem essa diferença. Então aqui a camada de internet não é a camada da internet. Não. Da interconexão dessas redes mundiais, dessas redes, tá? Que depois vai virar uma rede mundial, com I maiúsculo. Ok? E mantendo elas unidas, tal. A tarefa é permitir que qualquer host injete pacotes e que essa comunicação consiga sair dessa rede e ir para outra rede de destino. Assim. Aqui nós vamos ter um protocolo chamado protocolo IP. Aqui nós vamos ter um protocolo clássico na casa de vocês, que vai mudar, lógico, para a internet. Essa camada ela sofre muito impacto do meio de comunicação. Ou seja, é a base aqui, ó. Tá vendo? Essa base sofre muito impacto do meio. Ou seja, se é cabo metálico, se é fibra ótica, se é satélite, se é Wi-Fi. Tá ok? Essa aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter o quê? Protocolos que são utilizados naquele meio. O Ethernet, por exemplo, é utilizado então em meios cabeados, cabos. Não para wireless, tá? O wireless é o 802.11 na subcamada MAC, e aí ele vira 802.3 lá na camada de LLC. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, tá? Aqui é o comando, o protocolo IP, tá, okay? Usado na camada de internet com I minúsculo. Na camada de transporte nós vamos ter o TCP, tá? É o centro do modelo de comunicação, tá? É onde tenta dar um pouco de qualidade, de origem a fim. Tá? Exatamente como acontece no modelo OSI. Tá ok? Nós vamos usar o protocolo TCP ou UDP. Tá? E aí eu vou explicar a diferença do produto TCP e UDP. É muito escroto porque você chama de modelo TCP/IP. Mas quando você chega aqui tem o protocolo TCP e o protocolo UDP. Tá ok? Porque foi feito nas coxas, assim, ali na hora, entenderam? Essa é a verdade. Igual os programas que você programa, né? Sem nenhum tipo de especificação, aí na hora você encoxambra alguma coisa ali que não bateu com a ideia inicial, não é isso? E agora ficou os nomes tudo doido, né? Do seu sistema. É igualzinho. E aí você vai encontrar ali o UDP e o TCP. Vou explicar com detalhes, tá? Mas basicamente o TCP é um protocolo muito confiável, o UDP é um protocolo pouco confiável. Na verdade, não confio em nada do UDP, tá ok? E a camada de aplicação é onde os programas vão acessar,
Tem ali os, como eu posso dizer, os protocolos clássicos ali, utilizados pelos programas, como HTTP, POP, SMTP, FTP, entre outros, tá? Nós vamos falar de todos eles. E aqui eu tenho aqui por exemplo, exemplos. Por exemplo, exemplos de protocolos. Camada de enlace, DSL, na verdade é XDSL, tá? A tecnologia. Ah, mas eu uso a DSL. Não, a DSL é uma variação do DSL. Ok? Por isso é o X. SONET, por exemplo, para ser utilizada ali em interligação de mãos, né? 802.11, seu wireless, né? Seu wireless. E o Ethernet, o seu cabinho azul aí, né? RJ45, né? Então são ali protocolos, né? Tem muito mais, tá? Lógico. PPP, tem mais, tá? Ali depois, na camada de internet, de interligação de rede, nós temos o IP e o ICMP, tá? E aí eu tenho inclusive uma aula de ICMP para dar para vocês, tá? TCP e UDP na camada de transporte. Já expliquei, um é seguro, com qualidade e tudo mais, o outro não. HTTP, SMTP, RTP, DNS, FTP, SSH, entre os trocentos protocolos, estão ali em cima da camada de aplicação. E o seu programa está acima disso tudo. Tá? Então é assim que nós trabalhamos com essas ideias de protocolos. Tá? Os modelos de referência OSI e TCP têm muito em comum, lógico. Foi implementado, ok? Depois foi padronizado, e foi quando foi padronizado depois, olhou-se para o que tinha, corrigiu-se algumas coisas do que tinha, e é natural que o que foi especificado depois acabou recebendo impacto do que já tinha. Então é natural que tem muito em comum. Né? Ambos se baseiam no conceito de pilhas, de protocolos independentes, camadas têm praticamente as mesmas funções, mas tem algumas pequenas diferenças que é natural, porque o primeiro modelo não foi pensado, foi feito. E agora o próximo modelo é pensado. Mas por ser pensado, agora eu não faria as merdas que eu fiz no passado. Entenderam? Legal. O modelo OSI tem 3 conceitos fundamentais: serviços, interfaces e protocolos. Vamos passar por ele ainda, tá? E vocês vão entender com muito detalhe isso aí. Provavelmente, a maior contribuição do modelo OSI seja tornar explícita a distinção entre esses 3 elementos, o que não é visível no modelo TCP, cara. O modelo TCP não é tão claro a distinção entre serviços, interface e protocolo, tá? Originalmente, o modelo TCP não distingue com clareza isso aí, ok? Serviços, interfaces e protocolos, tá? Embora as pessoas tenham tentado deixá-lo mais parecido com o modelo OSI, com o aparecimento do modelo OSI. O modelo OSI ele nasce olhando para o modelo TCP que já tinha, e o modelo TCP então evolui olhando para o modelo OSI. Entenderam como é que aconteceu? E o modelo de referência OSI foi concebido, naturalmente, antes dos protocolos correspondentes terem sido criados. Ou seja, eu penso no modelo, depois eu penso nos protocolos. Assim, TCP não. O TCP aconteceu, uma comunicação precisou, foi feito os protocolos, depois foram especificados. É um pouco diferente. Tá? Então, isso, no caso do OSI, não teve um impacto do protocolo, e sim foi pensado, depois foi feito o protocolo. No OSI, o impacto vai no protocolo. No TCP, o impacto vai invertido. Entenderam? Então, nós vamos entrar também no estudo de cada uma dessas camadas dos serviços e tudo mais. Eu vou trazer Linux para vocês. Linux, porque é aberto, né, cara? O Windows é fechado. Então eu vou trazer Linux para vocês. E nós vamos programar em C. Ok? Mais para frente. E aí nós vamos ver esses serviços direitinho. Beleza? Até mais. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.